A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Nós estamos aqui de volta. Eu, professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo. E nós estamos aqui para comentarmos a lição de número 11. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E dentro dessa temática, a lição de número 11, que traz por título a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta que se faz dentro da teologia de Eliú, exposta por ele, dos capítulos 32 ao capítulo 37. E o nosso texto-aula, o texto-aula da nossa lição diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo 15. A verdade prática da lição diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então aqui a nossa verdade prática nos traz esse conselho para que nós possamos perceber essas perspectivas do sofrimento. A leitura bíblica em classe, no qual está respaldado a nossa lição, está em Jó capítulo 32, versículo de 1 a 4, o capítulo 33, versículo de 1 a 4, o capítulo 34, versículo de 1 a 6 e o capítulo 36, versículo de 1 a 5. Então, esses textos são retirados, são fragmentos de todo o discurso de Eliú, que, como eu já disse, está do capítulo 32 até o capítulo 37. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo tópico é o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro tópico é o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então nós vamos estudar essa questão do sofrimento, que foi no qual se prendeu Eliú, tentando entender esses 3 aspectos dele. Por isso nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta. Então, se é uma pergunta, a resposta pode ser sim e pode ser não. E também pode ser as duas, né, professor? Um sim e um não, dependendo da perspectiva com que se enxerga, né, e a finalidade. No caso de Jó, professor Heraldo, ele não sabe por que ele está passando por aquilo. Ele não conhece os bastidores, porque até então os bastidores estão no mundo espiritual. Né? Ele nem poderia, né? Sim, nem poderia, sim. Porque, do contrário, Deus não poderia dizer, ou nós não poderíamos afirmar hoje que, digamos, Jó passou pelo teste da fé, né? Sim. Porque se ele soubesse o que estivesse acontecendo, onde entraria a fé, né? Perfeitamente. Não entraria a fé. E uma vez que ele soubesse, não é teste, porque ele já sabe. Ele já sabe, e a fé não entraria em ação. Não né? entraria, exatamente, professor. O senhor fez uma colocação que me fez lembrar que a fé, eu preciso dela até enquanto aquilo se concretiza. A partir do momento que se concretiza, eu não preciso mais da fé, porque aquilo que eu cria já está concretizado. Mas enquanto não se concretiza, aí se mostra o valor da fé, que é o caso de Jó, né? O caso de Jó. Perfeitamente. Há 3 perspectivas, meus queridos, que o nosso comentarista trata aqui, professor Heraldo, e ele traz isso até como objetivos que nós devemos alcançar quando estivermos ministrando a nossa lição. Ele diz aqui a nossa lição, dizendo que no sofrimento há um quê pedagógico, ou seja, há uma pedagogia, há um ensino a ser tirado do sofrimento, quer o sofrimento seja provocado por mim, quer por terceiros, ou Deus trazendo como prova na vida do homem. Todos esses pontos, todas essas facetas do sofrimento vai nos ensinar alguma coisa. Num grau menor, médio ou maior, né? Perfeitamente. Outro ponto que eu quero considerar e trazer à tona nessa questão é mostrar que nem sempre Deus fala no sofrimento, mas pode haver uma situação que Deus pode falar a alguém através do sofrimento. Por exemplo, quando Deus abate o soberbo, ele está falando no sofrimento do soberbo, que o soberbo não é aquilo que ele pensa que ele é. Está dando um recado claro, Está dando um recado claro. Se ele vai aceitar, assimilar, né, ou não, exatamente, é uma outra questão, exatamente, né? Outra coisa é que
através do sofrimento, Deus mostra que Ele é tanto soberano, porque Ele pode, né, Ele pode trazer uma punição sobre alguém, e isso é nos mostrado no livro de Apocalipse, na situação da profetisa Jezabel, que Jesus diz que vai colocá-la de cama por causa das coisas que ela faz na igreja, né? Então, Deus pode mostrar tanto a sua soberania, quanto também a sua misericórdia, quando socorre, quando cura. Todos esses pontos podem ser aprendidos, né, professor Heraldo? E uma terceira situação é que Deus, mesmo não sendo causador de algum sofrimento, porque na verdade ele não é mesmo, ainda assim Ele pode se aproveitar da situação para nos ensinar aquilo que precisamos aprender. E parece que esse é o ponto com relação a Jó. Quer dizer, nós sabemos que a causa do sofrimento de Jó não estava em Deus. Contudo, Deus se aproveita daquela situação para burilar Jó, e assim fazer com que surja um Jó mais temente, mais conhecedor de Deus, mais íntimo dele, porque o sofrimento, professor, nós não podemos negar que moeu Jó sim profundamente e intensamente, mas também no final do livro nós percebemos que produziu um Jó melhor do que aquele do início do livro. Perfeitamente, professor Heraldo. Então, esse é o ponto da nossa lição. E entrando aqui, professor Heraldo, no tópico 1 já da nossa lição, nós percebemos que o nosso comentário traz aqui o sofrimento como uma forma de revelar Deus. E aí ele vai tratar no subtópico 1 logo da soberania de Deus. Deus se mostrando soberano, né, em meio ao sofrimento ou diante do sofrimento, professor Heraldo. E o nosso comentário já vai aqui dizendo que Eliú vai destacando isso, né? Ele vai destacando que o sofrimento de Jó é uma forma de que Deus pode estar dizendo a Jó que ele é soberano. Ou seja, em que sentido? Por mais justo que fosse Jó, essa justiça ainda não é suficiente para justificar Jó diante de Deus. Jó se apega à sua inocência, professor Heraldo, falando de que ele viveu como justo na medida de que o homem é possível viver diante de Deus. Mas que Eliú traz à tona uma coisa interessante, é como se dissesse a Jó: ainda assim, Jó, a nossa justiça não é suficiente para nos justificar diante de Deus, de forma que Deus, por ser soberano, pode nos tratar da forma que Ele bem entender. Agora, o ponto de Eliú, que o nosso comentarista traz aqui na nossa revista, mostrando que o equívoco de Eliú é que ele destacou muito a soberania de Deus e ignorou a sua misericórdia e graça para com o homem. Talvez esse seja o ponto que nós devemos começar a dar o pontapé aqui, professor. Corretamente, professor, você frisou bem, né? Porque assim, não há nenhuma bobagem dita por Eliú, professor Janilson, no caso dele ter falado sobre a soberania de Deus, né? Nenhuma bobagem ele está falando quando ele diz que Deus é soberano. De fato, Deus é soberano. A grande questão é essa que o senhor colocou, né? Numa outra lição que nós tratamos para trás, aí que nós já estudamos, foi falado muito sobre a questão dessa discussão, né? Entre o Jó qual foi? Eu não lembro qual foi o outro amigo dele lá. Sim, que falou a respeito da questão da transcendência e da imanência, né? Sim, porque foi Bildad, na verdade, né? Então, na verdade, assim, professor Nilson, lá Jó já havia admitido, né, sobre a questão que Deus é transcendente, que Deus é soberano, né? Enfim, né? Mas ao mesmo tempo ele vai e vai fazer uma ressalva a respeito de que esse mesmo Deus que é transcendente, ele também é imanente, né? Da mesma forma como o Eliú está colocando aqui que Deus é soberano, Jó não está discordando que Deus não seja soberano. Deus é soberano nas suas decisões, nas suas escolhas, né? Ninguém conhece os seus juízos, os seus caminhos, né? Ele não pede conselho a ninguém, né? Ninguém dá palpite naquilo que Deus vai fazer. Isso é fato. Só que aquilo como o professor Janilson colocou, ao mesmo tempo que nós entendemos e aceitamos sem nenhum problema a soberania de Deus, o fato é que ele fez uma carga exagerada sobre a soberania de Deus em menosprezo, né? Em relação à questão da graça, da misericórdia, né, de Deus, né, perfeito, porque perfeito. é isso que na verdade está sendo colocado aqui.
Então há essa carga exagerada a respeito da soberania, mas Eliú não leva em consideração o amor e a misericórdia, né? Que também são importantes de serem levados em consideração no caso como esse, principalmente no caso do que Jó estava passando, né? Perfeito, professor Heraldo. E seguindo o nosso ponto aqui, para nós sintonizarmos Eliú é podemos dizer, o quarto amigo de Jó, mas é o mais novo de todos, né? E é o que fala por último, porque ele é o mais jovem. Então, como havia aquele respeito pelos mais idosos, então, né, ele ouve a argumentação dos três amigos de Jó que são mais velhos do que ele e do próprio Jó. E ele começa o seu discurso, professor Heraldo, temendo até pela sua pouca idade, considerando e pedindo que a ele fosse dada a palavra, né? De forma que, se aqueles homens mais idosos não quisessem ouvir ele teria que se calar. Inclusive, ele fala desse receio de não poder falar pela sua pouca idade, mas que, se assim eles considerassem, eles tinham algo a dizer a Jó, uma vez que os amigos de Jó já não tinham mais o que dizer, porque o que dá a entender aqui o versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, professor, no capítulo 32, que, como o senhor destaca, parece trazer aqui uma ambiguidade, né, de que dizia que Jó se justificava ou era justo a seus próprios olhos, e parece que a ideia é que essa justiça, na verdade, Jó era justo aos olhos dos seus amigos, ou seja, parece que eles já estavam como que convencidos de que, de fato, a situação de Jó não conseguiu ser respondida por eles, que provavelmente Jó poderia ter razão nisso, né? Parece que essa ambiguidade aqui é que a gente precisa entender para não deixar a ideia de que o próprio Jó é que estivesse se dizendo tão justo. E é uma coisa que Eliú vai fazer aqui, professor Heraldo, que é acusar Jó de que Jó vai dizer que ele é mais justo do que Deus. O que, na verdade, Jó não fala isso no livro. O que ele fala é da sua inocência e da vida justa que ele viveu diante de Deus. Não que ele fosse mais justo que Deus. Parece que aí Eliú deu uma exagerada assim, na sua argumentação com relação a Jó, né, professor? Não, exatamente, e vai acusá-lo de orgulho, né? De orgulho, exatamente. E diretamente ele vai falar que Jó está sendo presunçoso, né? Presunçoso. Em se posicionar assim, muito embora uma interpretação equivocada do Eliú, né? Uhum. Porque na prática, dentro do seu coração, nunca passou, né? Pela cabeça, pelo coração de Jó, se posicionar assim de forma, né, orgulhosa, né? Sim. Presunçosa diante dos homens e muito menos diante de Deus, né? E Eliú vai acusá-lo, sim, de orgulho, tanto que o subtópico 2 vai falar aí a respeito disso, né? Do orgulho do homem priva, né? O próprio homem de ouvir a Deus, né? Então essa era uma acusação feita por Eliú a Jó, né? É uma verdade, mas com relação a Jó não se aplica, né? É uma verdade, né? O homem orgulhoso, o orgulho, ele realmente impede, né, que Deus tem interesse, na verdade, né, em ter comunhão, em se comunicar e falar com essa pessoa que tem um coração endurecido. Atender, né? Deus. O orgulhoso não gosta de atender ninguém. Não gosta. E é interessante quando a gente olha para o profeta Ezequiel, há um capítulo 37 que é o famoso, né, lá do Vale dos Ossos Secos, né, mas antes, no capítulo 36, Deus já havia falado a respeito disso com a nação de Israel, né? Quando a gente lê o Ezequiel 36, 26, lá ele claramente vai dizer, que ele vai converter o coração dele, né? Vai mudar, vai dar um espírito novo, vai tirar o coração de pedra, né? E é isso que Deus fala através do profeta Ezequiel, né? Vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar em vocês um coração de carne, né? Ou seja, um coração renovado, um coração absolutamente sensível, né? Perfeito. Porque Eliú, de certa forma, está acusando Jó de ser esse pecador com um coração de pedra, né? Que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer, que resiste, que reluta, né, em reconhecer que é pecador, né? E aí Eliú vê nessa atitude uma atitude de alguém orgulhoso, né? Perfeito. Que não quer dar o braço a torcer, né? E nesse sentido ele faz coro com os seus amigos, porque ele também acredita que Jó está em pecado e por isso Deus está disciplinando, né? Exatamente isso, né? Perfeito, professor, continue. Não, aí nós temos aí a questão do subtópico 3, sim. Falando sobre o mistério da redenção, né? Perfeito.
A gente vai ver aí, acho que é do versículo 13, 14 até o 30, né? Eliú, ele fala a respeito, na verdade, isso não é incorreto, a afirmação de Eliú, né? De que Deus, ele fala de várias formas, né? Ao homem, ele fala de sonho, fala de visões, né? Isso não quer dizer que todo sonho seria... Todo sonho seja de Deus, né? Ou seja, uma revelação para algum fim especificamente, sim. né? Mas ele o reconhece, né? Como a própria Bíblia vai dar respaldo de que Deus realmente, em vários momentos, se revelou através de sonhos aos seus servos, né? Um exemplo claro que a gente tem José era usado, Daniel, né? Daniel também, né? Usado por Deus através da revelação que Deus dava a eles, né? Através de sonhos. Sim. E Eliú vai fazer essa nota, né? De que Deus se revela através de sonhos, Deus se revela através de visões, né? Ele vem fazendo todas essas ponderações para poder chegar no ponto acusativo de Jó, né? Que é onde ele vai dizer que também, além das visões, além dos sonhos, né? Deus também se revela ao homem através do sofrimento, né? E Jó estava sendo ali um teste, né? Prático, né? Dessa revelação de Deus através de sofrimento. Por isso que Jó estava ali na situação que estava, né? Essa era, digamos assim, a acusação indireta de que ele estava fazendo a Jó. Perfeito. Como ele aqui vai acusar muitas vezes Jó de soberba, no sentido de não reconhecer o seu pecado, porque para ele Jó está em pecado, e Deus o está disciplinando, né? Como Jó vai se negar a dizer isso? Ele vai dizer: olha, Jó, Deus está falando no teu sofrimento e que tu estás errado, só que tu não consegue te convencer disso, né? É mais ou menos isso que ele vai falar, né? E o que é interessante, professor Heraldo, quando o senhor falou desse tópico ou subtópico 3 do mistério da redenção, a partir do versículo 23, né, que mesmo o homem na situação lastimável que ele possa estar, ele o faz aqui quase que como uma revelação, porque ele parece entender que mesmo o homem em um estado deplorável em que ele possa estar, e aí ele se vira para a situação de Jó, que estava numa situação de enfermidade intensa, né, e o qual o próprio Jó reconhece que se alguma coisa não for feita por ele, o seu caminho é o caminho de todo homem. Ele já falou isso, né? Nós já tratamos isso na lição passada, mas ele coloca, professor Heraldo, uma possibilidade de resgate aqui, de uma intervenção, de uma intervenção, que se houver um mensageiro aqui, que no caso algumas versões trazem anjo, né? Mas a ideia é de um mensageiro de Deus, né? Que possa interceder pelo homem e declarar ao homem a justiça, né? Baseada num resgate, o qual o homem não consegue alcançar. E ele vai dizer que uma vez tendo esse resgate, então esse mensageiro pode declarar que o homem seja redimido. É uma espécie de anjo de misericórdia. Anjo, né? De misericórdia. A intervenção, né? De um anjo de misericórdia, né? E ele vai tratar disso muito bem, e ele vai aplicar característica que nós hoje no Novo Testamento aplicaremos ao Cristo, né? Aplicaremos ao Cristo. Não estou dizendo que isso de fato é o Cristo aqui. E nem que ele tinha clareza disso. E nem que ele tinha clareza disso, né? Mas o nosso comentarista vai fazer uma ligação, professor Heraldo, que eu achei interessante, que essas características também parecem ser as mesmas, segundo o nosso comentarista, do intercessor que Jó pediu por ele que intercedesse diante de Deus, um intercessor que estivesse no nível do divino e não no nível do humano. E é interessante porque o texto vai dizer a respeito desse anjo, né? Ele faz uma ressalva dizendo entre milhares, né? Para destacar ele, né? Não só o destaque, mas de certa forma dá a ideia, professor Wilson, de que Deus sempre teve a serviço do seu povo, né? Na defesa da igreja, por exemplo, milhares e milhares de anjos. Não que a gente pregue aqui, ensine aqui a respeito da angelatria, né? Sim. É evidente que os anjos têm a sua importância, seu papel devido, né? Mas não podem, evidentemente, ser mais do que o Espírito Santo, do que o Pai, do que o Filho, né? No processo, né? Tanto de salvação quanto da manutenção da nossa salvação, que no caso é da nossa santificação, né? Perfeito. Mas eles têm um papel fundamental, sim, e a Bíblia deixa claro que eles estão a serviço dos seus servos da igreja, como esteve aí à disposição de Jó, né? Então, esse anjo aqui, ele é bem diferente, ele é capaz de resgatar o homem, né, professor? Perfeitamente. Perfeito, professor Heraldo.
O senhor queria dizer mais alguma tudo coisa? certinho a respeito Então, desse tópico, sim. Vamos para o segundo tópico aí. Perfeito. Então aqui nós encerramos o tópico 1. Tópico 2 da lição. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus, professor Heraldo. Professor Heraldo, no capítulo 34 e o versículo aqui, a partir do versículo 5, Eliú vai fazer uma acusação a Jó, dizendo que Jó havia dito que Deus estava sendo injusto com ele. E de fato, Jó falou isso no seu discurso com seus amigos, que ele não via motivo que fosse a causa preponderante do sofrimento pelo qual ele estava passando. Então ele dizia que nele havia uma inocência quanto a isso. E Eliú toma isso e acusa Jó de estar dizendo que Deus é injusto. Em certo sentido, Jó parecia querer dizer isso, porque dizia, eu não cometi maldade para receber isso, não sei por que Deus está tirando o meu direito, ou seja, Deus está sendo injusto comigo. Nesse sentido, professor Heraldo, Eliú se sente na obrigação de defender a honra e o caráter de Deus. Quer dizer, ele não pode tolerar que Jó possa pressupor de alguma forma que Deus não está lhe tratando com justiça. E nesse sentido, Deus vai demonstrar a sua justiça, dizendo Eliú a Jó que Deus o está punindo porque há uma razão, porque ele acredita que Jó está em pecado, que Jó cometeu alguma coisa que lhe trouxe tal sofrimento. Ele vai dizer que Deus não pode cometer injustiça porque isso é contrário à própria natureza de Deus. Deus é um ser justo, né? E aí, nesse sentido, ele vai dizer que Jó, quando se apega à sua inocência, coloca em xeque a justiça e a fidelidade divina. Eliú não vai aceitar isso e ele vai mostrar que a injustiça é algo que está distante de Deus. Deus não age com impiedade, Deus não age com injustiça, e tudo isso é verdade. Contudo, o que nem Jó nem Eliú sabe são justamente a questão dos bastidores. Jó acha que Deus está contra ele, que Deus está negando justiça a ele, mas a gente sabe que o sofrimento de Jó não proveio de Deus, então Jó está equivocado nesse ponto. Segundo, Eliú também está equivocado, porque ele não percebe que, de fato, ele não sabe que Jó é inocente diante de Deus, ele acredita que Jó é culpado, ele não sabe que Jó é inocente, e por isso fica atribuindo uma penalidade e uma razão ao sofrimento de Jó, que de fato não existe. E aí, nesse sentido, a justiça de Deus aqui parece ser demonstrada, professor Heraldo, justamente porque Eliú entende, parte do princípio de que Jó é culpado, e no sofrimento Deus está dizendo, Deus está sendo justo, porque se tu és culpado, a única opção é de que Deus está sendo justo contigo e não há outra coisa. Então, por um lado ele acerta, mas por outro ele erra. É aquilo que o senhor agora há pouco falou, como no linguajar popular a gente diz meio certo, meio errado. É mais ou menos essa situação aqui de Eliú, né? Ele acerta por um lado em alguns pontos e erra em outros pontos. Jó da mesma forma, acerta quando ele diz da sua inocência, mas erra quando diz que Deus está contra ele e lhe tirou o seu direito. Exatamente, né? O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Na verdade, como uma possibilidade, né? Sim, porque sim. nem todo caso de sofrimento significa que é uma demonstração dessa justiça, nem demonstração dessa soberania de Deus, né? Nem todo sofrimento é uma ação direta de Deus, como era o caso de Jó, né? E o subtópico 1 vai falar sobre a justiça de Deus demonstrada, né? Não é mostrado, tipo assim, ali está a justiça, não. Exatamente. Há um exemplo, né? Há um exemplar diante de nós, segundo Eliú, que é a vida de Jó, né? Sim. É um exemplar, claro, de que como é que Deus demonstra, né, a sua justiça quando ele pune alguém que está fora dos padrões, né? Exatamente. Que era a ideia que Eliú tinha. Exatamente. A gente já colocou algumas vezes aqui que não só ele faz humildade e o Zofar, agora até mesmo Eliú, né?
tem esse entendimento, né, de que Deus, a ideia que eles defendem é essa, né? Sempre defendem, você vai ver em todas as edições aí no livro. Deus, ele abençoa o justo, aflige o pecador. É aquela situação do silogismo, né? Ora, se Jó está sendo afligido, muito provavelmente Jó, né, está sendo ou está vivendo em pecado, né? E Deus está demonstrando sua justiça, exatamente, punindo, porque né? ele está relutando em confessar o pecado. Jó é um pecador de coração duro, coração petrificado, e é por isso que a mão De Deus de está Deus sobre está ele. pesada, né? Pesada sobre também. ele, né? Essa é a questão colocada, né, professor Nilson? É interessante que o Warren Wiersbe, né, ele fala que para os amigos de Jó, que aí inclui, como eu falei, inclusive O Eliú, né? Jó não era um santo em sofrimento, né? Na cabeça dele. Não, Jó era um problema teológico para eles. Como é que explica, né? exatamente. Como é que se explica a situação de Jó? Já até falou numa outra lição para trás, professor Nilson, que é uma opinião pessoal, evidentemente, né? Dá a impressão, ainda que a gente não possa afirmar isso, é como se o caso de Jó fosse um caso inédito, né? Como se ele nunca tivesse vivenciado ali na comunidade dele algo parecido, né? Porque todos os casos batiam 2 mais 2, 4, né? Não é? Se alguém está sofrendo é porque é pecador. É como se fosse, todos os casos que nós vimos foram Anteriormente o resultado sempre foi esse, né? Está sofrendo por causa de algum pecado, sempre foi assim. Perfeito, Sempre perfeito. foi assim. A questão do tradicionalismo religioso que nós já tratamos em edições passadas, né? Perfeito. Só que o caso de Jó não era assim, né? E como o professor Edson colocou, nem o próprio Jó entendia exatamente o que estava sendo feito, né? Até porque nós falamos ainda há pouco, né? Lá no início da aula, né? Da lição. Se Jó soubesse claramente o que estava acontecendo, então a fé não precisaria entrar em ação. E o que Deus queria, na verdade, estar testando era a fé de Jó, né, professor Nilson? Com certeza. A gente tem falado isso algumas vezes, né? Há muitas pessoas que defendem que o tema central do livro de Jó é sofrimento. Só que quando você analisa com mais detalhes, você vai ver que na verdade a temática principal não é o sofrimento. A temática principal é a fé de Jó, a confiança, né, de Jó em Deus, mesmo não sabendo o que está acontecendo, porque ele procura Deus. Onde está Deus? Ele não consegue mais perceber Deus, mas mesmo assim ele se mantém fiel, né? Tanto é que ele vai chegar a dizer que se não for nesta vida, na outra ele vai ser justificado, porque ele tem plena certeza do que está acontecendo com ele, que ele não está Não é o culpado da ele coisa. ele não está em pecado, né? Ele não está em pecado. Então a grande temática não é sofrimento. E é a pergunta, mas e o sofrimento? Até essa lição está tratando nos 3 tópicos sobre sofrimento. Você nota claramente aqui na lição que o sofrimento aqui foi um meio, foi um recurso, professor Renilson, uma instrumentalização que Deus utilizou para aprimorar, como você colocou lá, para burilar, como você falou lá no início da lição, né? Para burilar o caráter de Jó. Já era um caráter excelente? Era, mas Deus sabia que ele podia ser ainda mais melhorado. E aí é que é a grande questão, porque na cabeça de tanto dele faz, Bildad, Zofar e Eliú, professor Renilson, como eu falei, Jó era um problema teológico, mas aí entra uma questão, né? Quando a gente olha Eliú, ele trata da questão do fator didático aqui, né? Mas ele sempre aponta para a necessidade de arrependimento. Então veja que a teologia, vamos dizer assim, professor Nilson, eliudiana, né? Se a gente pudesse dizer assim, não previa que o mesmo fator didático ele poderia ser usado, professor Nilson, na vida de um justo, para torná-lo mais justo ainda, se é que podemos usar essa expressão. Sim. Na verdade, essa questão que houve. Ele falou verdade, mas não chegou a entender, a compreender, né, essa verdade plenamente. Perfeito. E aqui, professor Heraldo, ele continua aqui, o nosso comentarista vai mostrar que Deus é justo, que Jó está equivocado quando aponta ou dá a entender que de alguma forma Deus pudesse estar fazendo injustiça com ele, né? E na verdade Eliú vai dizer que não. Então Eliú vai listar algumas coisas, e a nossa revista no capítulo 34 do livro de Jó vai mostrar alguns pontos que vão mostrar que o caráter de Deus se manifesta quando Deus não faz acepção de pessoa. Então Eliú vai mostrando isso. Olha, Jó, Deus não é injusto. É como se nós podemos não entender o que está acontecendo, o cenário todo, os bastidores,
Mas Deus não é injusto. Isso eu posso afirmar categoricamente. E nesse ponto, todos nós somos obrigados a concordar com ele, porque Deus não é injusto. E ele vai mostrando, Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus retribui a cada um segundo as suas obras, mostrando que nesse sentido se manifesta o seu caráter, a sua justiça vai é sempre demonstrada. Ponderações corretas. corretas. Mas na cabeça dele, Jó, né, Exatamente. está em pecado, né? Jó é a vítima aqui porque há uma Das razão. explicações dele. Né? Exatamente. Né? Então ele vai fazendo essas ponderações. Ele vai mostrando que Deus não faz distinção entre o pobre e o rico. Quer dizer, então ele vai mostrando, Jó, isso mostra que Deus é justo. Isso são exemplos da justiça e do caráter justo de Deus. E Eliú vai deixar bem claro, dizer, Jó, isso não pode ser possível tu dizer que Deus está fazendo injustiça, porque isso é contrário à sua própria natureza. Eu não posso aceitar isso. E aí, veementemente, ele vai entrar nessa defesa de Deus. E aqui é um ponto, professor Heraldo, que o nosso comentarista trata, é que nesse afã de defender a justiça de Deus, é que ele vai cometer os equívocos. Aí ele entra na questão da soberania. Ele vai fazer a defesa da soberania, aí que está tratando o subtópico 3. Exatamente. Exatamente com esse propósito. É aquela ideia de defender a todo custo, e não percebeu que ele estava indo longe demais em alguns pontos. A todo custo, né? E ele vai usar aqui o versículo 33 do próprio capítulo 34, né? Exatamente. Onde ele vai dizer assim: deve Deus recompensar-te como tu queres, né? Se não te arrependeres, ele coloca aqui uma questão condicional, Condicional, né? Se tu não te arrependeres, tu acha que Deus vai ser concessivo contigo, né? Não pode, né? Não pode, exatamente. O professor Adilson colocou, é contra a natureza de Deus ser concessivo, inclusive, né? Então ele vai dizer aí, ó, deve Deus recompensar-te como tu queres, né? Ou seja, tu acha que é tu quem dita, né? A forma como Deus faz as coisas, né? Se não te arrependeres, aí ele vai dizer, pois tu deves fazer a escolha, né? E eu não. Assim dize-me o que sabes, né? Porque aquilo que nós estávamos falando, ele vai entrar nessa questão da defesa da justiça, da defesa da soberania, porque ele acredita sim nisso, e é verdade, ele não falou em verdade, ele falou verdade, né? Verdade. A questão é que a gente sempre tem colocado, essas questões não se aplicavam para o caso de Jó. Essa que é a grande diferença, né? Essa que é a grande diferença. Então ele enfatiza muito a questão da soberania, muito a questão da justiça, mas ele deixa de lado, professor Nilson, a questão do ministério da misericórdia de Deus que entra em ação. E é interessante porque ele acreditava, não só ele como os amigos dele, se a gente ler aqui o versículo 11, né? Eu acho que a parte A do versículo 11, mas vou ler todo o versículo 11 do próprio capítulo 34, que ele vai dizer assim, olha o que ele diz: segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Ele está defendendo a justiça de Deus, dizendo, olha, Jó, aquilo que o homem planta, isso vai colher, né? Se tu está escolhendo o que está colhendo, é porque com certeza para trás, ainda que a gente não saiba, tu plantaste alguma coisa errada. Agora acho que interessante... Agora, professor, se o senhor lê o 12, vai reforçar a sua ideia. Sim, vamos ler o 12. O 12 diz assim, na verdade Deus não procede impiamente, nem o todo... Quando ele usa a expressão todo-poderoso, é para falar da soberania de Deus. Soberania de Deus. Ele traz essa carga aqui dizendo, o todo-poderoso, nem o todo-poderoso perverte o juízo. Agora, outra questão, professor Nilson. Quando a gente lê Jó 8,13, sim, por exemplo, tem várias citações, os amigos de Jó, todos eles acusaram Jó de ser ímpio, todos. Jó 8,13, Jó 15,34, você pode depois ler em casa com calma, né? Jó 20, versículo 5, no 34,30, são versículos onde os amigos de Jó, o acusam de Jó ser ímpio, de ser um pecador. Mas eu quero dizer uma coisa, professor Nilson, e até para você que está nos acompanhando, né? O que importa, professor Nilson, na nossa vida não é a opinião dos outros. Perfeito. É aquilo que Deus fala sobre nós, aquilo que Deus conhece sobre nós. E a consciência que temos em nós mesmos. Exato, e aí é que está a grande questão, porque quando a gente pega Jó 1,8 e o 2,3,
o próprio Deus vai dizer que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, que não tinha na terra ninguém semelhante a ele. Então, ainda que os outros digam algo sobre Me mim, atribuam algo, me né? atribuam algo, me acusem de forma injusta, né? Que era o caso que estão fazendo com Jó, não é? O que importa, no final das contas, é o que Deus pensa sobre mim, o que Deus sabe, o que Deus conhece da minha vida. Não é isso? Não necessariamente a justiça vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo, né, professor? E isso é importante para você que nos acompanha, porque nós estamos sujeitos a recebermos alguma acusação de alguma coisa. Mas veja, exatamente nós temos que ter essa convicção de Jó. Jó estava convicto de que ele não havia feito isso. Então, como disse o professor Heraldo, aquilo que Deus fala de nós e a convicção da consciência em paz que nós temos, isso é que vai nos sustentar. E Deus, no determinado tempo, vai trazer aquilo à tona. E você vai sair por cima, como Jó saiu. No final, os amigos tiveram que reconhecer que Jó de fato era justo e que eles falaram que não era correto. Nem acerca de Deus, nem acerca de Jó. Exatamente isso. Né? Perfeitamente, professor Heraldo. Então, seguindo aqui o nosso ponto para nós encerrarmos esse tópico, professor Heraldo, essa questão da soberania de Deus aqui, o nosso comentarista, ele diz assim: todavia é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado, como o senhor falou. Em segundo lugar, exaltar apenas a justiça de Deus e nada disso sobre a sua misericórdia. Então, esse é o ponto que nós queremos deixar para você, que o professor já explicou, já detalhou muito bem, e que deve ser encerrado esse tópico. Quando você estiver falando a sua turma, quando você estiver estudando a sua lição, esse ponto deve ficar bem destacado. Amém? Então aqui nós encerramos o tópico 2. Tópico 3 da lição: o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Professor Heraldo, até então, Jó era visto como aquele que estava sofrendo por alguma causa, por alguma culpa que havia nele, e Jó até então está se defendendo e não abre mão disso. Então, há esse papo. Mas quando chega no capítulo aqui 36, Eliú vai introduzir um argumento novo no debate, que é o argumento de que o sofrimento pode ser usado por Deus como um meio pedagógico para nos ensinar o que precisa ser ensinado, para aparar arestas da nossa vida e também para falar e instruir a vida do homem. Isso não quer dizer que todo sofrimento se encaixe nisso, mas que há essa possibilidade. E isso, de fato, professor Heraldo, e você que nos ouve pode realmente comprovar de que mesmo o sofrimento que seja culpa minha ou causado por mim, por alguma decisão equivocada, ou o sofrimento vindo como uma investida do adversário contra a nossa vida, ou como uma provação de Deus. Tanto um quanto o outro, você vai perceber que há um quê pedagógico, ou seja, há alguma coisa que eu posso aprender e que provavelmente, bem aprendido por mim, professor Heraldo, me fará com certeza uma pessoa melhor em algum ponto da minha vida. Isso é inegável. Por outro lado, isso também depende, professor Heraldo, da forma como eu entendo o sofrimento. Porque há pessoas que entendem o sofrimento de uma forma completamente diferente, que acabam se revoltando contra Deus, e até há situações de abandono da fé e se tornarem até pessoas revoltadas, né? Então existe essa possibilidade. Então o ponto aqui é como eu vou entender o sofrimento. Talvez este, professor Heraldo, seja o ponto aqui da nossa lição. Não é isso, professor Heraldo? Exatamente isso. Como as pessoas, como nós, mesmo crentes, né? Exato. Já anos e anos, aparentemente maduros, né? Como é que nós vamos lidar com determinada circunstância, né? Ou com adversidades, né? Com perdas, né? Com decepções, com frustrações, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Isso é uma questão realmente importante, né? E de cunho prático, né? E o sofrimento, professor, só não gostando. Não. Revela, na verdade, a nossa estrutura. Ele vai revelar a minha estrutura. Corretamente, né? Eu tenho citado algumas vezes o Felipe Yancey, o professor Nilson, ele diz, parece contraditório, né? Parece um paradoxo, né?
o que ele diz, mas na verdade se alinha com a temática desse tópico 3 aqui, né? Porque o Philip Yancey ele diz assim, às vezes, ele fala, não é toda vez, né? Mas às vezes, Deus, ele fala interessante isso aí, que ele diz, às vezes Deus tem muito mais prazer no nosso sofrimento do que no nosso bem-estar, né? Poxa, mas como assim? Como é que um Deus tirano, bondoso, né? gracioso, Pois é, como pode pensar assim, né? tão duramente, né? Mas é essa questão que o professor Nisso colocou, né? Da questão do efeito pedagógico, né? Porque a gente sabe que quando a gente vive momentos bons, e claro que é maravilhoso isso, né? A gente pode incorrer no risco de simplesmente nos acomodarmos, né? Acharmos que tudo está bem, relaxarmos, descuidarmos, perdão, das coisas, né? E aí vem a amnésia espiritual, a gente acaba esquecendo um pouco de Deus, né? E passando a querer cuidar mais das nossas coisas, né? Mais das nossas coisas. Claro que não é o caso de João, a gente abriu aqui para dar uma explicada, né? Um pouco mais aí, alongada. Mas Deus sempre procedeu assim. Eu sempre falo que Deus ele tem um imetro, né? O imetro de Deus, na Bíblia a gente percebe no caso de Jó aqui, né? Mas outros personagens também passaram por esse processo. Quando a gente vê, por exemplo, a trajetória do próprio Abraão, professor Nilson, lá quando chega no Gênesis 22, Sim. né? Gênesis 22 vai dizer, textualmente, né? Vai dizer assim, depois destas coisas, né? Deus prova Abraão. Aí a questão depois dessas coisas, quais? Porque nos parece que Abraão já tinha passado altos e baixos mais do que suficiente para aprender, né? Ele teve altos e baixos, né? Ao longo da vida, altos e baixos, né? Altos e baixos, momento de fé, momento ele recolheu. Olha que era o pai da fé, né? Ele teve um momento de oscilação. Mas o 22 de Gênesis vai dizer claramente que depois dessas coisas, aí que veio a prova, não é? Aquela prova decisiva quando Deus pede, né? Ele diz assim, Deus pediu dele o quê? O filho é quem amas, né? Então Deus chega assim a pedir a coisa, digamos, entre aspas, assim, a mais preciosa, né, que Abraão tinha, né? Humanamente falando, né? Então Deus vai testar também a fidelidade de Abraão lá naquele caso, né? Como é o caso de Jó. E é óbvio, né, professor Nilson, que sempre há, como o professor Nilson falou, um crescimento, né? Um upgrade, né, digamos assim, no caráter daquele que se permite ser aprovado e reconhece que o sofrimento, as adversidades, como o professor Nilson colocou, ou às vezes nós criamos a adversidade, ou alguém nos coloca, ou o próprio Deus permite, né? Mas em qualquer uma dessas circunstâncias, é óbvio que o ganho, né, pedagógico, o ganho didático, o ganho de amadurecimento, né, professor Nilson, na nossa vida, ela precisa ser absorvido, né? Precisa ser capturado. Perfeito. Porque senão não adianta, né? Não adianta. E Jó estava passando por esse processo, né? Por esse processo muito claramente. E é óbvio que dentro já do Novo Testamento, quando a gente toma lá, por exemplo, acho que é 2 Timóteo, lá o 2,15, né? Sim. Quando Paulo fala do obreiro aprovado, né? Perfeito. Eu acho interessante porque Paulo vai usar ali um termo grego que se referia, por exemplo, ao ouro passar pelo fogo, né? E se retirar as impurezas do ouro e torná-lo ele ainda mais puro, né? Falava do dinheiro não falsificado, né? Alguns dizem que falava inclusive também, professor, a respeito do leite, né? Do leite sem mistura, né? Sem água, né? Eu lembro que na minha cidade, eu era menino, eu ia comprar leite, a mamãe pedia para comprar, tinha um senhor lá que vendia leite, né? Tinham vários, né? E eu não sei se isso é verdade ou não, agora que eu estou lembrando disso, mas eu lembro que ele dizia assim, olha, pega o leite e coloca assim na unha, né? Uma gota do leite. Se o leite espalhar, né? É porque tem água, então está diluído em água, não compra. Se tu colocar a gota e não diluir, então pode comprar, que está concentrado. Né? Mas o que chama a atenção lá de Paulo, e rapidamente abrindo parênteses, a gente vai voltar aqui, quando Paulo usa esse termo, ele também se refere, né, à época que se lavravam pedras, né, para construções, né? Então quando se cortava a pedra, né, fazia o corte
a intenção era cortar a pedra no tamanho correto, de forma perfeita, né? E se fazia o processo seletivo das pedras que estavam na medida cortada certinha, né? Separavam e tal e tal. Quando eles encontravam uma pedra que não foi talhada corretamente, ela passou pelo teste, né? De inspeção, e percebeu-se que a pedra, na época de Paulo, né? A pedra estava com imperfeições. Aí, segundo a história, diz que se colocava uma espécie de carimbo com uma letra A, a letra A maiúscula, assim, pá, e separava essa pedra. O A, né? Porque o termo grego que Paulo usa lá, né? É dóquimos, né? E quando colocava o A, era a palavra adokmastos. Adokmastos significava o quê? Foi testada, mas foi encontrado imperfeições. Adokmastos era o quê? Algo imperfeito, que foi testado, mas foi reprovado. Eles separavam para lá. Então veja que quando Deus nos traz essas situações, que o caso de Jó era essa, né? Evidentemente que a gente sabe que Jó passou por esse teste, né? E com ganhos extraordinários, né? Que a gente não vai tratar aqui, mas lá para as lições futuras e no último capítulo de Jó, ele vai reconhecer isso muito claramente, né? De que ele aprendeu. Uma experiência extraordinária com Deus, e que ele foi modificado grandemente por Deus. E professor Aldo, uma coisa que nós podemos dizer em relação ao sofrimento é que, na grande maioria, nós não entendemos na hora, nós vamos perceber isso após, né? Nós vamos perceber isso após, esse ganho após. Enquanto então está se passando aquela situação, a gente só pensa negativamente em relação ao sofrimento e desejaria nunca estar passando aquilo. Eu não estou dizendo que a gente conscientemente deseja o sofrimento, não é isso, mas nós não podemos ignorar que a escola pela qual Deus prepara os seus servos, na maioria das vezes, chama-se escola do deserto, né? É a escola do sofrimento. Nós não podemos ignorar esse ponto. Então, é inegável sim que há um quê pedagógico com relação ao sofrimento. Quer seja muito, quer seja pouco, né, professor? Isso vai depender da circunstância, da situação, da pessoa, mas o que é certo é que há sim um quê pedagógico, mesmo que nós não gostemos e não desejemos o sofrimento. Perfeitamente. Né? E aí, professor Aldo, seguindo aqui o nosso ponto, sobre o tópico 2, vai dizer adorando a Deus na tormenta, né? E a gente pode dizer que é inevitável o sofrimento, é inevitável o sofrimento, mas que a gente não pode deixar de reconhecer quem é Deus por causa do sofrimento. Você vê que aqui no capítulo 36, né, Eliú vai dizer que Deus faz coisas que está além de nós, que nós não compreendemos. E no 37, professor Heraldo, Eliú vai falar das coisas criadas, ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer mostrar pelas coisas criadas que Deus é grande, e que sabe o que está fazendo no universo. Né? E que Jó poderia ficar tranquilo que está tudo dentro do controle de Deus, aquela situação toda. Né? E a lição para nós aqui, professor Heraldo, eu penso que seja justamente essa. Mesmo ou apesar da situação que nós podemos passar e sofrer, nós não podemos deixar de considerar que Deus é grande, que Deus está no controle das coisas e que Ele merece ser adorado apesar das circunstâncias. Exatamente, né? Olha o que ele diz aqui, você está lendo 36, né? Exatamente. 24 ele vai dizer, lembra-te, né? De engrandecer a sua obra. Perfeito. Ele está falando isso para Jó, né? Que os homens têm celebrado, ou seja, outros, né? Que talvez nem crentes são, nem salvos são, reconhecem, né? A grandeza das obras de Deus. Então, se eles reconhecem, Jó, tu tem mais por obrigação reconhecer, né? Essas obras também. Ele vai dizer, toda a humanidade a tem visto. Os homens a contemplam de longe, né? Imagine tu que tinha uma vida, né? Em tese, né? Digamos assim, próxima, né? Próxima. Comunhão com Deus, precisa fazer isso. E o 26 vai dizer 26 é magnífico. isso. Quão grande é Deus, né? Ele vai falar sobre a grandeza de Deus, sobre a imutabilidade divina, né? Então ele vai dizer assim, quão grande é Deus e nós não o compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular, né? É magnífico essa declaração aqui de Eliú,
não é? Lembrando que era um crente, mas com entendimentos incompletos, né? Podemos dizer assim, não podemos jogar fora o que ele diz aqui, porque é verdadeiro, né? É verdadeiro e claro que... E ele foi que conseguiu fazer Jó se calar, né? Exatamente isso. Porque ainda que ele esteja assim em certo ponto, perfeito, digamos assim, perdido teologicamente, mas nesses aspectos, Eliú, tem absoluta razão em afirmar essas questões aqui, né? E Jó não rebate ele. Não rebate, porque Jó sabe que o crente precisa manter-se firme diante das tormentas, né? E mais do que isso, não só se manter firme, professor Janilson, mas a grande dificuldade de se manter como adorador. Esses conselhos de Eliú são fáceis de cumprir? Não, claro que não. Aí que está o grande desafio, como se manter primeiro firme, e não só isso, como adorador, porque uma coisa é eu me manter firme aqui, né? Imóvel, né? A outra coisa, eu mesmo me manter imóvel e ainda ter a atitude, né, de ser um adorador na situação mais adversa, né? E interessante, só para a gente finalizar essa questão aqui. É como se dissesse que o sofrimento não deve mudar a nossa rotina. Se nós éramos lá, não pode. Continuamos sendo, Tem um né? grande exemplo que a gente tem daquele texto fabuloso, digamos, clássico, né? Sim. Que é o Abacuque, né? Capítulo 3, do versículo 17 a 18, né? Que ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira fale e os campos, né, não produzam mantimento. Ele vai entrando com essa expressão que a gente chama de expressões concessivas, né? Dizendo assim: produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, ainda que não tenho isso, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Veja que quando a gente trabalha uma expressão dessa concessiva, você tem duas coisas aqui na tua mão. Perfeito. Né? Aí você tem que conservar, professor Nilson, nessa hora, e proteger aquilo que é mais importante. Né? Você tem as duas coisas, de repente você não tem mais essa, mas a mais importante tem que ficar. Perfeito. Você não pode inverter, você não pode negociar. E é isso que a lição está nos dando o recado, né? Ainda que as coisas realmente cheguem para nós dessa forma, como aconteceu com a vida de Jó, né? Que a gente conserve o principal, que é a nossa fé, a nossa confiança, né? Aquilo que o professor falou, não podemos mudar. Abala, você dá aquela sentida, mas ao mesmo tempo você, né? Respira, né? Eu acho até uma metáfora meio... Não compreende tudo que a gente vai colocar, professor Nilson. É mais ou menos igual como faz, por exemplo, uma tartaruga, né? Um jabuti, né? Na hora que ele percebe, o que ele faz? Ele se recolhe, né? Ele se recolhe. Quando ele vai para dentro ali, né? E a mesma coisa o crente tem que fazer, ele tem que se ir lá para dentro, né? E lembrar que lá dentro dele tem o Espírito Santo, tem Deus, né? As coisas todas importantes que ele aprendeu na vida estão dentro dele, dentro do seu coração. Aí ele, perfeitamente. Né, começa a perceber as coisas com mais clareza e, né, voltar a andar, voltar a caminhar. Né? Perfeito, professora. Então essa é a grande lição aqui que nós podemos deixar para os irmãos, professor Heraldo. Ainda que nós não compreendamos todos os mistérios, como aconteceu com Jó e com Eliú quando estão discutindo, né? Mas nós não podemos ignorar que Deus é quem Ele é, um Deus justo, santo, e que por mais sofrimento que possamos passar na vida, nós precisamos atentar para tirar a melhor lição que Deus possivelmente queira nos transmitir, porque passando esse momento, seremos como aconteceu com Jó, que nós vamos tratar nas próximas lições. Sim. Um crente melhor, temente a Deus, né, que não se permitiu parar pela angústia e pelo sofrimento. E que não vai ser benéfico só para nós, né? Sim, Júlio. Com certeza, outras pessoas que passarão por situações, nós estaremos, digamos lá, com experiência, né? E de repente dar uma orientação, um conselho, né? Um direcionamento, né? Paulo falou isso na sua segunda carta aos Coríntios. Ele disse que ele consolava com a mesma consolação com que Deus os havia consolado. Perfeitamente. Então vejam como tem todo um quê pedagógico para cada um de nós. E para nós finalizarmos a nossa lição, professor Heraldo, o nosso comentarista aqui diz que 3 aspectos nós podemos destacar dessa teologia de Eliú.
Primeiramente, é o direito de Deus de fazer o que bem entende, a sua soberania, e até de ficar calado, né? Depois, ele diz que aqui que ele destaca a questão da justiça de Deus, que Deus sempre é justo e não comete injustiça, né? E diz que não podemos ver a soberania de Deus em desequilíbrio com a sua misericórdia. Deus é tanto soberano quanto é gracioso e misericordioso. Um desequilíbrio nessas questões pode nos trazer a um equívoco, que talvez foi o caso de Eliú. E na verdade Deus está muito mais interessado, digamos assim, em demonstrar a sua misericórdia do que a sua soberania, né? Exatamente, professor Horácio. Então eu penso exatamente assim também como o Senhor. E nós não podemos esquecer a questão pedagógica do sofrimento. Amém? Então aqui nós encerramos o comentário da nossa lição, desejando que você tenha sido abençoado e que essa lição tenha sido esclarecida e possa lhe ajudar quando você estiver diante da sua classe, ministrando a sua lição, e você, aluno, possivelmente que esteja nos assistindo, já chegue mais ou menos encaminhado, né, professor Heraldo, para a compreensão da lição que será estudada. Que Deus abençoe a todos. Professor Heraldo. Exatamente isso, esperamos ter contribuído de alguma forma, né, com a montagem, o estudo, né, o direcionamento aí, de repente, da sua aula, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue orando por nós, por esse trabalho, pelo nosso ministério, se inscrevendo no canal e divulgando esse trabalho também. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.